Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a atuação das empresas nas mídias sociais. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos Vera Lúcia Vieira, que é consultora de relacionamento empresa-cliente e também autora do livro As Empresas nas Mídias Sociais. Estudo de caso de 10 empresas com os maiores números de seguidores no Facebook. Livro este que foi produzido pela editora Allprint, editado pela Allprint. Você está vendo aí na tela a capa deste livro. Vera Lúcia Vieira, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para falar sobre esse tema, que é um tema que me agrada muito e foi fruto do meu objeto de estudo na Casper Libero. Vera Lúcia Vieira, as empresas hoje já estão conscientes de que as mídias sociais ou as redes sociais são fundamentais no relacionamento com o consumidor. Com certeza, Milton. Hoje a gente está num momento que não tem mais espaço para esse tipo de dúvida. As empresas já sabem que elas têm que manter o diálogo com seus consumidores se elas quiserem sobreviver. Até algum tempo atrás, esse diálogo era muito feito através dos SACs, né, os antigos, ou ainda presentes, Centrais de Atendimento ao Consumidor, que continuam existindo, só que essas áreas também hoje estão passando por uma reconfiguração. E as redes sociais já estão entrando dentro das empresas como uma nova mídia a ser considerada em todo o seu planejamento. As empresas já sabem da importância, mas já sabem usar as redes sociais como deveriam? Essa é uma ótima pergunta, Milton. Realmente, as empresas ainda estão aprendendo e eu diria que é ainda um movimento de engatinhar nesse processo, né? Como todo novo processo, elas ainda não têm um domínio sobre isso. Algumas delegam para agências e algumas agências também não têm domínio sobre isso. E aí o consumidor acaba ficando desatendido em alguns momentos, em outros não. Mas a gente pode detalhar um pouquinho mais para frente. Recentemente foi, inclusive, tema de conversa na programação da CBN, durante a greve da Air France. Muitos clientes brasileiros, quando foram ouvidos pela reportagem da Rádio CBN, reclamavam que a empresa não atendia. E diziam o seguinte: eu só fui atendido quando escrevi no Facebook, ou só fui atendido quando reclamei no Twitter. Sim. O consumidor já sabe que são esses realmente os novos caminhos e de que esses são caminhos oficiais, ou seja, não é que foi atendido por acaso, porque as empresas já usam isso como um novo saque? Olha, Milton, as empresas estão realmente monitorando as redes sociais, sim. Principalmente as grandes organizações que possuem áreas de comunicação estruturada, elas já sabem que tem que monitorar. Então, obviamente, se é um consumidor que coloca uma manifestação contrária, uma reclamação no Facebook, no Twitter, e essa pessoa tiver um peso do ponto de vista de imagem corporativa que possa vir a denegrir, é claro que a empresa vai detectar rapidamente e existe uma chance grande dessa empresa entrar em contato com o cliente antes dele precisar entrar em contato com o saque ou uma outra área. Mas não é garantia disso. Nós não podemos dizer que a partir de agora todo mundo vai, em vez de ligar para um saque, reclamar nas mídias sociais, porque ele não vai dar conta, obviamente. Mas o que eu posso dizer é que as empresas já estão, sim, bastante atentas às redes sociais e, na medida do possível, eu vejo que elas estão retornando. Agora, esse retorno ainda é muito variável, tá? Eu percebo, pelo trabalho que você realizou e o estudo de caso que você fez em 10 empresas, são exatamente as 10 empresas com o maior número de seguidores no Facebook, e você mesmo descreve no livro que você procurou fazer contato com essas empresas e encontrou dificuldade. Sim, é verdade, Milton. Antes de fazer esse estudo, porque foi um trabalho acadêmico realizado na Faculdade de Casper Libero. Inicialmente eu comecei como consumidora, então vamos fazer como pesquisadora. Então eu entrava nesses perfis das 10 maiores empresas que existiam naquele momento, que foi em junho de 2013, e começava a mandar mensagens nos perfis dessas páginas. Ninguém respondia. Então, assim, das 10 empresas, apenas uma me respondeu. Eu achei aquilo esquisitíssimo e fiz um segundo momento, uma outra manifestação. E aí, nessa segunda manifestação, eu falei, bom, eu preciso mudar a abordagem. Eu vou me passar por uma consumidora que quer comprar os produtos. Quer algo mais chamativo do que isso? Alguém procurando comprar o seu produto?
O que você imagina? Que eu tivesse tido uma percentagem maior de retorno? Não, 20% apenas respondeu. Quer dizer, aí eu comecei a perceber que estava muito difícil, muito complicado. Foi onde eu resolvi usar um software especial para monitorar. E é um robô que fica monitorando 24 horas todos esses 10 perfis e pega absolutamente tudo o que acontecia que era visível nos murais. Aí sim eu consegui fazer o meu estudo. Mas, de uma maneira normal, eu percebi que ainda as empresas não estão... Elas postam muitas mensagens, por exemplo, um Guaraná Antártica, por exemplo, na hora do almoço ele vai lá e posta uma mensagem. Ai, que vontade de tomar um Guaraná Antártica, por exemplo. As pessoas curtem, compartilham e é assim. Depois a empresa não interage com essas pessoas. Desculpe. Então, é um processo que a empresa ainda tem que aprender a interagir, porque ela está hoje na mídia online lidando como se ela estivesse na mídia offline. Né? Ou seja, uma coisa é a televisão antiga, o conceito unilateral de comunicação. Hoje não, nós estamos na bilateralidade, né? Quer dizer, o consumidor comenta, a empresa também deve comentar. Claro que ela pode comentar via inbox, né? Dentro das mensagens, que ninguém vê. Mas para quem olha na página e não vê nenhum comentário da empresa, parece que o consumidor fala sozinho, né? Então está uma situação bastante estranha. E é um desperdício em relação ao canal que está sendo explorado, porque uma coisa é você falar na mídia tradicional, em que você tinha essa conversa num só sentido, sim, outra é você ter uma mídia que permite essa interação. Claro, sem dúvida. É um desperdício de recursos, né? Porque o investimento também para uma empresa estar lá não é pequeno também. Tem gente que acha que é de graça estar na mídia social. Não é de graça. Tem investimento, a empresa tem que produzir, tem que pôr alguém para cuidar. Hoje já existe um cargo que chama-se analista de mídia social, que é um cargo novo, que foi criado há pouco tempo, 2, 3 anos atrás. Então, assim, há um investimento, então ela tem que usufruir do que ela pode ter. E o que ela pode ter? As informações, os subsídios que os clientes falam, as pessoas falam muitas coisas. Então, a empresa tem que usar essas informações, né, para melhorar os seus processos, os seus serviços, para incrementar o relacionamento, porque comunicação, quando ela é interativa, hoje nós estamos na era da interatividade. Se não tiver interação, a comunicação fica falha. E é isso que eu, lamentavelmente, constatei nesse estudo, Milton. Até porque nós estamos aqui participando desse programa num canal de rádio. Sim. Mas uma rádio que, ou rádio, desde sempre, tentou ser interativo com o antigo telefone do ouvinte, no qual conversava com o seu ouvinte. Ou seja, desde sempre, comunicar é compartilhar. Com certeza, com certeza. O compartilhamento hoje que tanto se fala nas redes sociais é algo que o rádio já fazia já há algum tempo atrás de uma forma diferenciada, mas do jeito dele ele já se comunicava interagindo com seus ouvintes. Então, hoje é um outro momento e as pessoas têm que começar a perceber, as empresas têm que começar a perceber que ela tem que raciocinar com novos padrões. Não é? Não basta contratar uma agência e pôr a agência para administrar sua rede social ou sua mídia social. Você tem que estar lá, você tem que também fazer o seu papel como empresa, como comunicação corporativa. Nós nos referimos aqui às 10 empresas com os maiores números de seguidores. E eu queria aproveitar, então, para você que está nos acompanhando no mundo corporativo, citar aqui as 10 empresas que foram estudadas pela Vera Lúcia Vieira: Guaraná Antártica, Skol, Hotel Urbano, Lacta, L'Oréal Paris, Itaú, Cerveja Boêmia, Garoto Bis e Sony Music, que são as 10 empresas que são as que têm o maior número de seguidores. E eu pergunto assim, você conseguiu identificar por que elas têm esse grande número de seguidores? Elas têm algum trabalho específico que faz com que isso aumente ou isso está relacionado à força da marca delas? Olha, Milton, não está relacionado à força da marca, né? A gente tem estudos que mostram que as 10 maiores empresas dentro do Facebook não são necessariamente as 10 marcas mais lembradas no Brasil. É diferente. Então, significa que essas empresas fizeram algo que atraiu os seus consumidores sociais. Hoje a gente chama de consumidor social, aquele consumidor que visita a web, que está interagindo nas mídias sociais. Então, significa que ela teve uma atenção especial para essa mídia, trabalhou melhor essa mídia e conseguiu esse retorno. Agora, essa lista de 10 empresas, ela está mudando a cada mês, né? E empresas que o ano passado não estavam, esse ano já estão, e é muito rápido essa movimentação. Ter um grande número de seguidores é sinal de sucesso?
De certa forma, sim, porque significa que ela conseguiu atrair num primeiro momento. Agora, não garante a continuidade, porque ele vai lá e bloqueia se ele não tiver mais interesse, né? O novo consumidor, ele é volátil no sentido de efemeridade. Hoje ele curte, amanhã ele descurte com a maior rapidez. Por exemplo, eu como consumidora, outro dia curti um site de ginástica, por exemplo, né? Informações sobre fitness, etc. No dia seguinte, minha rede social no Facebook começou a encher de propaganda de todo que é tipo de suplemento, vitamina, etc. Mas na mesma hora eu fui lá e descurti. Então, essa movimentação não garante. É possível que a gente veja que ela está atraindo. Agora, atrair não é o suficiente. O bom marketing é aquele que atrai e mantém a demanda. Então, os esforços têm que ser para manter essa demanda. As empresas ainda se atrapalham muito nessa relação, porque você chamou a atenção para algo que é transformar aquele espaço num espaço único, exclusivamente de publicidade. Quando você pensa dessa maneira, você está ocupando mal o ambiente digital? Com certeza, com certeza. Mas ao final do livro, eu dou algumas dicas para as empresas, que eu acho que é bacana o pessoal dar uma olhadinha. Dicas gerais para a prática da comunicação e marketing efetivos nas mídias sociais. Eu ia chegar lá, mas você já se antecipou. Vamos a essas dicas. Então, as dicas são assim no sentido de mostrar que a empresa não pode estar na mídia social apenas focando publicidade. Se ela quer publicidade, ela vai anunciar em outro canal, de outra forma. Tem várias formas. As agências são experts em mostrar os melhores veículos, melhores horários e tudo isso. Se ela vai para a mídia social, o mundo das redes sociais é um mundo diferente. Ele é um mundo que ele não é um mundo das exatas, ele é um mundo das humanas, onde ele vai trazer outros conceitos. As pessoas querem informações úteis, elas querem ser respeitadas no seu direito de ter informação e não apenas ver propaganda. Se um dia ou outro aparecer uma propaganda, até a pessoa aceita, desde que haja uma construção de relacionamento. Então, a empresa precisa construir um relacionamento. E como é que eu construo um relacionamento? Primeiro, conteúdo, né? Depois, eu preciso ter coerência. Se eu não der conteúdos atraentes, por exemplo, eu quero falar, vamos supor que a mesma empresa de fitness que eu dei o exemplo, né, que foi um anti-marketing, vamos supor que ela tivesse uma outra linha, que em vez dela me dar informação ou me dar um monte de propaganda de suplemento vitamínico, que ela me desse dicas de bem-estar, orientações sobre como manter a forma, dicas sobre o bom funcionamento do organismo. Mesmo reportagens que falassem sobre a utilização pega um link desses vitamínicos ou desses complementos alimentares. Perfeito, pega uma matéria da CBN, pega uma matéria do New York Times, coisas que possam agregar valor e que a pessoa fala, poxa, realmente essa empresa é uma empresa que está pesquisando, que está me agregando. E aí vai formando uma imagem na cabeça dessas pessoas de que essa empresa é uma empresa diferenciada e que não visa apenas vender, vender, vender. Esta não é uma mídia para vender. E algumas empresas ainda não perceberam isso. Acha que é criar um site ou um Face lá, um perfil e pronto. E não é por aí, né? Me permite voltar um pouquinho na nossa conversa. Você, claro, lá no início da nossa conversa, comentou que primeiro tentou contato como pesquisadora, depois tentou contato como consumidora. Encontrou dificuldade, foi em busca de um software para fazer este mapeamento. Correto. E eu pergunto, o que esse software lhe trouxe de informação diferencial e relevante na pesquisa? Olha, no livro nós temos aqui um quadro bem detalhado que fala de tudo que acontece em um único dia, né? Nós pegamos esse monitoramento, ocorreu no dia 14 de novembro. Então, durante 24 horas, o software fica monitorando o número de postagens que a empresa fez, o número de respostas que a empresa deu, o número de comentários que as pessoas fizeram em relação a cada postagem, o número de compartilhamentos. Então, para você ter uma ideia, só como um exemplo, tá? Pegando a número 1, que foi Guaraná Antártica. Nesse dia, ele fez 8 postagens na página, nós temos na página 83, Milton, para você acompanhar, tá? Então, nesse dia, ele fez 8 postagens. Essas 8 postagens geraram 9.338 comentários. Depois geraram 10.293 compartilhamentos. E mais pessoas ficaram curtindo, 17 mil, vai aumentando o número, 17 mil curtidas e tiveram 360 mil pessoas comentando sobre os assuntos da página.
e atingiu 16 milhões de pessoas naquele dia, num único dia. Nós estamos falando de uma conta que começou com 8 publicações da empresa no dia. Perfeito. Uma resposta transformado em 16 milhões de pessoas atingidas. Absolutamente incrível a reverberação, né? E aí o que chama a atenção é que de tudo isso, sabe quantas respostas no mural a empresa colocou, Milton? Segunda coluna? Apenas uma. Apenas uma. Então, algo está errado. Quer dizer, eu não quero dizer que a empresa não está se comunicando via inbox. Provavelmente, muitas mandam que o consumidor se comunique na caixa de mensagem. Mas aí ninguém vê, ninguém sabe. Então, ela precisa trabalhar um pouquinho essa imagem, né? E o Emerson Silva, nosso ouvinte internauta, que sempre nos acompanha no mundo corporativo, escreveu aqui 4 twitters, porque a mensagem dele é grande. E diz assim: Milton, há um tempo fiz um tweet para uma empresa elogiando o produto, que era um doce bem conhecido. Eles me responderam, ok, porém sou diabético. Ao perguntar se havia o mesmo produto no formato diet, não tive resposta. Pergunte a Vera o que pode ter acontecido. É lamentável, né? Realmente é exatamente isso que eu fiquei constatando nesse estudo, né? Há uma pseudo-informação, uma postagem com uma ideia de que há uma interação, e aí acontece o que aconteceu com você, ouvinte. Realmente é lamentável e, assim, eu não consigo explicar o que pode acontecer. No mínimo, é uma falta de planejamento por parte da empresa para que essa interação e essa monitoração ocorra de uma maneira mais efetiva. Nós podemos dizer que aconteceu exatamente aquilo que você percebeu no seu estudo. Vai ao encontro. Vai ao encontro do que você percebeu no seu estudo. É um exemplo claro disso, do que aconteceu com o Emerson Silva. E eu agradeço o ouvinte por ter se manifestado, Emerson. Muito obrigada pela sua manifestação, que vem a contribuir aqui bastante. O Robson Soares quer saber se a estratégia para se trabalhar a marca ou o produto no Facebook tem de ser diferente da estratégia no Twitter. Com certeza, são mídias diferentes, né? O Twitter é uma mídia mais rápida, ela trabalha apenas com 140 caracteres, é uma outra mídia, é um outro momento, uma outra forma, né? Nesse estudo eu trabalhei realmente mais com o Facebook, embora nós tenhamos estudado todas as mídias sociais, até no livro vocês vão poder ver um pouquinho de história de mídia social, e enfim, mas não dá para fazer o mesmo planejamento não, é diferente. Bom, você se refere no livro sobre o trabalho imaterial dos consumidores e como as empresas podem se beneficiar disso. Explica primeiro o conceito do trabalho imaterial. Legal, bacana. É um conceito bem acadêmico, né? Que a academia trabalha bastante com isso. O conceito de trabalho imaterial é o seguinte: hoje, quando nós estamos na internet, há uma grande produção de informação, porque você está lá mandando suas informações. Olha, esses 2 ouvintes acabaram de nos mandar informação. Isso é produção de conteúdo. E não deixa de ser um trabalho. Quando uma pessoa entra numa rede social e põe a sua opinião, põe dicas, comentários e produz conteúdo, isso dentro da academia é chamado de trabalho imaterial, que é o trabalho que necessariamente não está ligado a um produto concreto que você pode tocar, mas que é uma produção e é uma produção importante. E o que eu percebo é que as empresas não estão ainda se dando conta da vastidão dessa produção, né? É uma produção riquíssima de informação que ela pode utilizar para melhorar produto, para lançar produto, para poder cada vez estar mais na vanguarda aí do mercado. Então, é isso o conceito. E as empresas já têm casos positivos trabalhando, casos de sucesso trabalhando nesse mesmo sentido que você está chamando a atenção? Tem bastante. No livro mesmo eu cito o caso do Santander, né? O Santander, ele teve um investimento grande em mídia social e eles começaram a receber as principais dúvidas dos consumidores dentro do Facebook e dentro de várias mídias sociais. E eles começaram a fazer perguntas e respostas, e a partir dessas perguntas e respostas eles foram criando novas informações para voltar dentro da rede social e reduzir o número de perguntas ao saque. Eles passaram a reduzir investimentos em atendimento telefônico a partir dessas manifestações que eles conseguiram organizar. E foi um trabalho que nasceu desse trabalho material que foi produzido e eles souberam utilizar isso da melhor maneira possível. Já tem várias empresas fazendo isso, principalmente bancos. Eles eliminaram um ponto de atrito, até porque o tempo para você ligar para o saque, o atendimento nem sempre de acordo com o que o cliente gostaria, tudo isso gera atrito. Com certeza. Sem contar que a empresa tem um custo porque aumenta o acesso à área do saque. Perfeito, perfeito.
Você traz também como um caso relevante no livro o caso da Duracell no furacão Sandy nos Estados Unidos. Sim. Conta para nós essa história. Nos Estados Unidos, eles tiveram esse caso bastante trágico, que a cidade toda ficou sem luz, né? Então, os ouvintes que quiserem entrar no YouTube, coloca lá Furacão Sandy, Estados Unidos, caso Duracell. E lá você vai ver que era uma atmosfera triste, a cidade toda escura. E aí a Duracell, nesse momento, entrou através da força dela, levando luz com pilhas e etc., lanternas para ajudar as pessoas, porque as pessoas não conseguiam enxergar nada. A cidade estava numa situação caótica, totalmente alagada, uma série de problemas. E aí eles foram levando a Duracell por uma iniciativa própria. Então, veja, não havia uma publicidade nesse momento intencional. Ela começou a levar a luz, começou a ajudar as pessoas e as pessoas foram filmando nos celulares e foram depois divulgando aos poucos essas imagens na internet. As ações da empresa subiu, né, de uma maneira muito, muito substancial e a empresa fez um grande marketing discreto e solidário, que é o que realmente dá resultado. Quando você faz algo que vai ajudar as pessoas e a sua marca fica em relevo automaticamente. Porque há necessidade de uma extrema sensibilidade ao fazer essa abordagem, porque o risco de as pessoas entenderem que aquela empresa e a marca estão se aproveitando de um momento de comoção é enorme. Com certeza. Por isso, a empresa precisa, eu digo que mídia social, ela não é de exatas, ela é de humanas, né? Porque precisa ter essa sensibilidade social, essa sensibilidade para perceber que você pode contribuir de alguma maneira e que isso pode ou não reverter para a sua imagem. Mas aí, os valores da empresa têm que prever esse trabalho solidário, de apoio ao meio ambiente, de apoio à comunidade onde ela atua, que são conceitos de relações públicas de primeira linha. Eu acabo de voltar de um congresso de Relações Públicas que aconteceu em Salvador na semana passada, e cada dia mais as boas relações públicas estão se preocupando com os públicos circunvizinhos, com a comunidade, não apenas com vender a marca, mas construir a marca, que é um processo mais lento. Não, perfeito. Agora, hoje, como é que funciona esse processo do consumidor em relação à empresa? Porque o consumidor fala com a empresa, ou ele fala com um porta-voz da empresa, com uma pessoa que está do outro lado. Faz diferença do ponto de vista do consumidor essa relação? Você diz dele falar com o porta-voz. Na verdade, eles falam, você fala nas redes sociais ou no site? Exatamente, nas redes sociais. Então, hoje isso ainda está bastante misto, porque tem empresas que contratam agências e essas agências que interagem com esses consumidores e há empresas que elas mesmas interagem com esses consumidores. Eu te pergunto isso porque você, em determinado momento, põe aqui, ó, as pessoas confiam em pessoas, não nas empresas ou entidades ou marcas. Sim. Então eu converso com uma marca ou eu converso com uma pessoa que representa aquela marca. Ah, entendi porque você perguntou. Ah, ok. Realmente, quando eu coloco isso, né, as pessoas querem falar com pessoas. Elas não querem falar com uma pseudo-rede social, que ela não sabe com quem ela está falando. Então, a conversa numa rede social tem que ser uma conversa tranquila, uma conversa de um diálogo normal entre as pessoas. E isso não acontece. Tem empresa que coloca coisas padrão, né? Muito obrigado por entrar em contato. Isso é uma linguagem que é quase de um e-mail e não de estar numa rede social. Numa rede social tem que ter uma coisa humana, uma coisa calorosa. Ó, valeu, obrigado. Gíria é permitido dentro de um limite, é claro, porque também se você está representando uma empresa. Mas um exemplo disso eu acabei de ouvir em Salvador, num evento que aconteceu, um consumidor estava com problema com a Sky e ele queria ver o show da Lady Gaga, né? Acho que era não sei se era na Music TV, alguma coisa assim. E aí ele não estava conseguindo e o atendente entrou em contato com ele via mídia social e eles começaram a conversar. E ali, naquele momento, o atendente disse que ele também era fã da Lady Gaga, que ele também estava chateado e começou olha, já vai entrar no ar, fica tranquilo, né? Porque senão nós vamos entrar num Bad Romance, que é uma música da Lady Gaga, né? Então, e começou a ter extrema sensibilidade. No final, reverteu a situação, o show entrou no ar e o cliente ficou satisfeito e agradeceu, pôs um monte de curtida, falou, aí tem gente de verdade, eu posso... Então, essa coisa de entrar na sintonia do consumidor, do cliente,
cliente e também usar uma linguagem que seja uma linguagem mais humana, mais próxima. Isso é muito recomendável, Milton. Independentemente do modelo, tanto faz a empresa contratar uma agência para fazer esse trabalho, tanto faz ter pessoal próprio. O que precisa é ter a identidade. Com certeza, com certeza. Eu não tenho absolutamente nada contra contratar agência. Aliás, eu acho que é até bom, desde que essa agência seja bastante brifada, monitorada, orientada, acompanhada. Não existe isso de contratar uma empresa e abandonar, porque daí ela não vai representar bem a empresa. E muitas empresas acham que basta assinar um contrato com uma agência e pronto, eu me livro disso daqui. O relacionamento com clientes é uma responsabilidade da empresa sempre. As empresas têm a preocupação de criar comunidades em torno da sua marca, mais do que ter 1 milhão, 2 milhões, 13 milhões de seguidores numa página, numa fanpage, Sim. mas fazer com que aquele grupo de seguidores se relacione. Sim, hoje já existem vários grupos e as empresas criam, inclusive, grupos para marcas. Então, tem um grupo de uma marca tal, outro grupo da outra marca, onde as pessoas estão ali porque elas têm uma identificação com aquela marca e querem trocar ideia. Da mesma forma que tem fã de artista, tem fã de marca também, né? E as empresas adoram, obviamente, isso. E entramos mais uma vez no valor imaterial, quer dizer, naquela produção imaterial. Que porque é essa informação que circula entre os fãs da sua marca é uma informação importante que pode ser inclusive compartilhada para outras pessoas. Claro, essa produção é riquíssima, Milton. A partir do momento que as empresas começarem a perceber que elas podem contar com essa produção e usar essa produção, elas vão cada vez mais incrementar os seus negócios, certeza. Por exemplo, o Hotel Urbano, que está aí, dentre as 10 empresas, eles nasceram no Facebook, cresceram no Facebook, ganharam bastante clientes no Facebook e fora do Facebook venderam muito pacote de viagem, né? Aliás, as empresas vendem produto pelo Facebook ou pelas redes sociais, pelo próprio Instagram? Algumas até sim, né? Eu considero que não é o melhor canal, mas algumas até, normalmente elas colocam como ponto de entrada a rede social e depois manda para um outro site e ali sim, onde ocorre a venda e tudo mais. E claro que nós estamos falando aqui de grandes corporações, mas muitos dos que estão nos acompanhando nesse mundo corporativo têm o seu próprio negócio, às vezes um escritório ou então um prestador de serviço. Que informação você poderia passar para ele? Que dicas você poderia passar para esta pessoa de como explorar melhor as redes sociais, explorar as redes sociais a seu favor? Legal, isso é uma boa colocação sua que eu acho que vai contribuir para as pessoas. Primeira coisa é assim, não ter medo de estar presente, mas também não se precipitar em estar presente sem estar preparado. Por quê? Se eu criar um perfil numa rede social, eu tenho que cuidar. Né? Se eu ponho uma sementinha, eu tenho que regar para que essa sementinha cresça e torne-se uma árvore. Então, se eu criar apenas um perfil, aonde quer que seja colocar um vídeo no YouTube, seja criar um perfil no Facebook, e depois eu parar e largar abandonado, é pior do que não criar. Então, só criem quando vocês tiverem condições. Ah, mas dá muito trabalho? Não, não dá tanto trabalho. Mas você precisa de vez em quando, eu diria que pelo menos 1 vez, 2 vezes por semana, tem que entrar, dar uma conversada, colocar algumas coisas interessantes. Um mínimo de interação você tem que fazer, porque senão, aí sim, novamente, parece que você só está lá para estar. E aí não vale a pena. É como uma vitrine em que você não troca os produtos com a frequência. Deixar durante muito tempo o mesmo produto lá na frente, não. Daqui a pouco ninguém mais vai estar olhando. Ninguém vai se interessar. E agora, por outro lado também, então, a primeira coisa é assim, se preparar legal, saber que você vai ter aquele novo atributo. Depois, fez isso, não tenham medo de se relacionar, encontre a melhor maneira, façam uma interação gostosa, que vocês vão ver que acaba sendo uma coisa prazerosa também para a empresa, porque o diálogo, né, Milton, é algo que não traz só coisa positiva, ele também traz críticas, mas ele nos ajuda, porque se a gente só ouvir elogio, a gente não cresce, não é? Então a empresa precisa ouvir também críticas, comentários e estar aberta, porque quem faz é sinal de que está interessado em contribuir de alguma forma, você concorda? E tem que ter a consciência de que no momento que entrou na rede social, está exposto a isso. Com certeza, essa consciência... Ninguém lhe ofereceu o paraíso ao entrar na rede social. Com certeza, é verdade. Mas, por outro lado, hoje, quem não
tiver presente de alguma maneira, eu não quero dizer que vai estar em todas, veja bem, ouvinte, cada um tem a sua forma de estar presente, mas não estar presente hoje também está custando caro, porque também você não está caminhando com a maré está para andar junto com essa nova movimentação que está acontecendo. Cada um terá o seu jeito, mas deve ser planejado, né? Uma palavra importante nesse processo é planejamento. Ao final aqui do livro As Empresas nas Mídias Sociais, escrito pela Vera Lúcia Vieira, nós temos as dicas gerais para a prática da comunicação e marketing e 4 pontos considerados importantes pela Vera Lúcia. Planejar, ter objetivos claros, definir estratégias e escolher as táticas. Portanto, qualquer pessoa que queira explorar as redes sociais desta forma, com o olhar do marketing, tem que saber responder antes essas 4 perguntas, essas 4 questões. Perfeito, perfeito. Aí vai ser mais fácil, ela não vai errar tanto, vai ter algo planejado, vai saber quando entrar, como entrar, com que frequência, para que público, não é? Porque eu não posso sair entrando em todos os lugares falando... Não, tudo tem que ser bem planejado. Com planejamento, ela vai se surpreender com os resultados positivos que ela vai alcançar, certamente, Milton. Vera Lúcia, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui sobre esta relação das empresas com as mídias sociais e a relação das empresas com os consumidores através das mídias sociais. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade. Ok, Milton, eu que agradeço. Eu quero aproveitar e deixar para os ouvintes, tá, as coordenadas para quem quiser adquirir o livro, tá? O nosso telefone é 11 5561 2256 e nós estamos também na internet. O site é www.alprinteditora.com.br e nas grandes livrarias, né? Saraiva e várias outras aí. Obrigada pela atenção, ouvintes. Um ótimo dia a todos. Obrigada, Milton, por esse convite e pelo carinho de ter aberto esse espaço aqui no seu programa Mundo Corporativo. Imagina, Alprint, que você escreve com ALL Print, que é o da editora que publicou o livro As Empresas nas Mídias Sociais, estudo de caso de 10 empresas com os maiores números de seguidores no Facebook. Livro esse que é resultado do estudo feito pela Vera Lúcia Vieira, nossa convidada de hoje. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado também a você que participou assistindo ao programa ao vivo ou encaminhou as suas mensagens. Lembrando sempre o seguinte, pegue essas informações, leve para as suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas e vamos fazer com que isso se multiplique ainda mais. Se você quiser, pode ir até o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Vai lá no LinkedIn, coloca Mundo Corporativo da CBN e publique também a sua opinião, textos que você tem, artigos sobre diferentes temas da área corporativa, porque certamente nós vamos estar colaborando para ampliar o saber de todos. E esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado pela gentileza e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais, Vera. Obrigada.